João capítulo 15, versículos 5 a 6 diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. O ambiente da igreja local, podemos até chamá-lo do ecossistema da igreja local, é um de exposição e de conexão máxima à videira que é Cristo, que nós lemos aqui em João 15. O texto nos traz uma lei espiritual absoluta, imutável e inescapável. Você pode não gostar, você pode não acreditar, você pode não querer, mas é o que é. Aqui Deus não está pedindo a nossa opinião, a nossa aquiescência, Ele está dizendo a coisa como ela é. E a verdade é sempre assim. A verdade não é para ser discutida, debatida, votada. É o que é a verdade. E diante das verdades de Deus, a neutralidade de cada um de nós é uma impossibilidade para a alma do homem. Quando somos expostos à verdade, nós nunca podemos ficar neutros. Nós nunca seremos o mesmo depois de confrontar a verdade. Ou nós vamos nos submeter àquilo, ou nós vamos recusar aquilo. Ou nós vamos nos conformar àquilo, ou nós vamos nos rebelar àquilo. Nós não podemos ficar neutros. Isso é uma verdade que não há como mudar. O mesmo sol, voltando aqui a usar termos de agricultura que Jesus usou, o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. O mesmo sol. Pode endurecer, mas também pode amolecer, pode derreter. E o mesmo sol, a mesma terra que nutrem a videira e o ramo vivo, que nós somos as varas, é o mesmo sol e a mesma terra em que haverá a putreficação do galho morto, da folha morta. A exposição constante à graça de Deus, à verdade de Deus, sem a devida obediência, sem a devida submissão, não nos deixa estacionários, neutros e sem mudança. É impossível. Nós que nos deparamos com a palavra escrita, com a palavra pregada, com a verdade revelada, não tem como ser o mesmo. Algo vai mudar. Ou nós vamos ser derretidos como a cera, ou nós seremos endurecidos como o barro. Essa é a verdade, que nós não podemos escapar. No solo da igreja local, o veredito inabalável, imutável, é que você ou cresce ou apodrece. Que é o nosso tema de hoje. Na igreja, você cresce ou apodrece. Não tem uma terceira opção. Cresce ou apodrece. Diante da seriedade desta lei espiritual, nós precisamos diagnosticar com clareza esse processo real, invisível, mas real, do declínio espiritual que se instala no crente que não está crescendo, do crente apático, do crente indiferente. E é o que nós vamos fazer hoje, fazer um diagnóstico espiritual a respeito se nós estamos crescendo ou se nós estamos apodrecendo. Olha comigo para Mateus 15, versículo 8. Mateus 15, versículo 8. Vamos primeiramente ver a respeito desse apodrecimento invisível. Note que ele começa invisível. E ele é invisível porque ele começa no coração. Eu não vejo o seu coração. Você não vê o meu coração. Ele é invisível.
Porém, nós temos as evidências. Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Então eu não vejo o coração, mas eu vejo o que está na sua boca. Eu não vejo o coração, mas eu vejo as decisões, as ações, as omissões, o nosso modo de portar e comportar. E o nosso modo de portar, comportar, falar, decidir, o que nós falamos, dá para ter uma ideia muito boa do estado do coração. Mas até esse estágio que está saindo, que está sendo evidenciado, e acredite, é evidenciável. Mas antes que se torne evidenciável, ele começa profundamente lá dentro do interior do coração. Então o apodrecimento começa de forma invisível e imperceptível aos outros. Deus está sabendo de tudo e no fundo nós estamos sabendo de tudo. Mateus 15:8, Jesus falando: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus falou muitas palavras bonitas com os lábios, com a boca, muito bonito, mas o coração, ó, longe, 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 longe. Para alguém que não fosse Jesus, ao ouvir e ver aquelas cenas, ficariam talvez impressionados com a espiritualidade, com a devoção e a piedade daquela pessoa. Mas Jesus falou: o seu coração está distante de mim, você pode falar o que quiser, mas eu estou vendo. E ele está alertando justamente a esse apodrecimento invisível, esse declínio espiritual que se inicia não de forma pública, não de forma escandalosa, mas se torna público e mais cedo ou mais tarde se torna escandaloso. Por escandaloso eu me refiro ao termo bíblico literal. A palavra escândalo na Bíblia é a palavra armadilha, que é skandalon em grego, que quer dizer armadilha, de capturar um animal, um pássaro, o que seja. Se torna um escândalo porque é uma armadilha para o mundo, para a igreja, para a sua família, para os irmãos. Mas ele se instala silenciosamente nas raízes do coração. Essa recusa de ter comunhão íntima, secreta e verdadeira com a videira, que é Cristo. Essa negação, essa irresponsabilidade de buscar a face de Deus, de buscar comunhão com Deus, é o que inicia esse apodrecimento silencioso, mas real. O exemplo que nós temos disso é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes desfrutou de uma proximidade física impressionante que nenhum de nós aqui jamais teremos. Ele teve uma comunhão perfeita com o próprio Cristo. Judas representava ser um ramo produtivo e confiável. Ele era o tesoureiro do grupo, podemos dizer, da igreja. Ele era confiável. Quando Jesus, na última ceia, disse: um de vocês vão me trair, e todo mundo disse: quem será? Quem será? Jesus pegou um pedaço de pão, colocou no vinho e disse: a quem eu der este pão é o que vai me trair. Ele virou para Judas e falou: tome. E ficou todo mundo: quem será? Quem será? Ninguém acreditava que seria Judas, de tão impressionante que ele era. Jesus falou: é ele. E perguntaram: quem? Judas teve comunhão, Judas presenciou maravilhas, milagres, mas o coração de Judas era seco, apodrecendo por dentro. Pode haver uma capa de religiosidade, mas no fundo o que havia no coração de Judas eram os seus próprios interesses egoístas. E a mesma coisa pode ser verdade de qualquer um de nós hoje. Colocamos aquela capa, aquela fachada de espiritualidade.
Podemos achar que estamos enganando todo mundo, pastor, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, enfim. Mas no fundo, lá dentro, o que reina lá dentro é como Judas. Impressionante por fora, mas por dentro um coração seco, egoísta, que buscava e vivia pelos seus próprios planos, suas próprias vontades. Existem muitas teorias de o porquê, qual foi a lógica que Judas traía Cristo. Não vou entrar nessa questão, mas a verdade é que o motivo é um só: um coração seco, apodrecido, duro. Quais são os sintomas desta secura? Como podemos identificar? Veja bem, eu não quero que nós identifiquemos a secura dos sintomas do irmãozinho, da irmãozinha. Não, vamos fazer um diagnóstico próprio. Como na Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não quero ser sentado aí com uma caneta anotando. Ah, já sei quem é. É o fulano. Ah, isso aqui é o cicrano. Cada um aplica a si mesmo. Primeiro sintoma, abandono, ou talvez ausência. Abandono quer dizer que um dia havia uma intimidade com Deus. Abandono quer dizer havia, mas não há mais. Mas pode ser que nunca houve. Talvez nunca houve uma conexão, uma intimidade, um relacionamento real. Então não é questão de abandono, nunca teve. Mas esse é o sintoma de um coração seco, não haver uma diminuição da intimidade com Deus. É uma perda total do apetite espiritual pela oração, pela leitura bíblica, estar presente aqui na casa de Deus, ouvindo a pregação, tendo comunhão com os irmãos. Você não sente falta disso? Algo está errado. Algo está errado. O que resta é uma casca externa de formalismo. É uma formalidade. A gente vai lá bater o ponto. Eu vou porque tem que ir, né? Mas não existe uma paixão, desejo, não há um fogo queimando no nosso coração. O segundo sintoma dessa secura é uma cauterização da consciência. A pregação da palavra já não mais confronta o pecado, já não gera temor nenhum, já não tem efeito nenhum. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. O que é isso? É um coração seco. Nós lemos na Bíblia, ouvimos a pregação, não tem efeito. A consciência está cauterizada. Nada nos incomoda mais. O pecado não incomoda. A frieza espiritual não incomoda. A falta de apetite espiritual não incomoda. Nada incomoda mais. Terceiro sintoma da secura. A pregação é recebida apenas como algo intelectual, mas com indiferença. Você pode até falar, a mensagem foi muito boa, pastor. Eu gostei dos exemplos. Foi maravilhosa a mensagem. Mas é só aqui, ó, não chega aqui. Não chega aqui. Nenhuma pregação tem como alvo o seu intelecto, mas sim o seu coração. Porém, para chegar no seu coração, precisa passar pela sua mente. Pregação que só visa o emocional, o coração, não vai mudar muita coisa. E quem vai abrir ou fechar a porta do intelecto ao coração é cada um de nós. Cada um de nós. Qual outro sintoma? Atividades que fazemos para Cristo são formalidades ocas e vãs. Como eu disse, é bater ponto. Vou lá bater meu ponto. Vou para a igreja bater meu ponto. Fazer minha obrigação religiosa. Na minha força. Vou lá, vou me forçar. É como se estivesse indo para a forca, mas eu vou. Me forço. Mas não há uma conexão viva. Não se vem para a igreja no intuito de derramar o coração a Deus em louvor e ouvir a palavra e deixar o Espírito Santo nos trazer convicção, direção. A gente vai, chega, senta, canta, ouve, acabou, toma um café com a pipoca, vamos embora. Nada contra café e pipoca. A questão não é essa.
A questão é a nossa conexão com aquele que está aqui agora. Entenda, quando a gente vem para a igreja, a gente não vem para a igreja ouvir pastor Roberto. Se você vem para a igreja para ouvir pastor Roberto, você está equivocado, você está errado, está perdendo o seu tempo. Venha para a igreja para se encontrar com Cristo, comunhão com os irmãos, ouvir a palavra, louvar a Deus, preparar o coração, sair daqui mudado, desafiado. Senão você entra e sai do jeito que chegou, sem nenhuma mudança. A secura interna de um ramo estéril não fica oculta para sempre. Mais cedo ou mais tarde ela fica evidente, e quando essa evidência é revelada, ela começa a espalhar toxinas, a exalar veneno. Aí todo mundo fica sabendo. Com isso em mente, vamos para Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Na igreja você cresce ou apodrece. O apodrecimento é invisível, mas se torna visível. E quando se torna visível, ele se torna tóxico e contagiante. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós sabemos o que é seguir a paz com todos, seguir a santidade, porque sem paz com todos e sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ter comunhão com o Senhor. Mas olha o 15 específico. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Aquela sequidão invisível que ninguém enxerga, ela vai começar a brotar. Aquela raiz é invisível, raiz você não vê. Mas quando ela começa a brotar, é o termo que usa, raiz de amargura brotando. Ela cresce, aparece e floresce. E quando ela aparece e floresce, ela começa a exalar toxinas, veneno, amargura, que contaminam a muitos. Quem se recusa a crescer na igreja, lembrando, o tema é o quê? Na igreja, quem não cresce, apodrece. Quem se recusa a crescer, vai começar então a alimentar, vai começar a ser uma fonte, uma raiz de murmuração, de amargura, de contaminação. Em todas as esferas da vida. Não é só aqui na igreja, não. Mas na sua família, no seu trabalho, no seu lar, na vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade. Você já encontrou pessoas que parece que elas exalam amargura? Por onde quer que andam, deixam um rastro de confusão, um rastro de murmuração, um rastro de amargura, problemas, desavenças, contendas. Sabe o que é isso? Não é uma raiz de amargura, agora é uma árvore com galhos, dando fruto e mais fruto e mais fruto, e por onde passa deixa aquele rastro terrível. Pois é. Um exemplo que nós temos dessa amargura contagiante em todas as esferas da vida é o rei Saul. O rei Saul, ao desobedecer a Deus e apartar o coração do Senhor, ele secou espiritualmente. Saul começou tão bem, Saul começou tão humilde, Saul foi ungido, escolhido, e teve um começo incrível, brilhante, mas em algum momento ele se afastou de Deus, desobedeceu Deus e secou espiritualmente. O seu declínio traduziu-se num total declínio, total amargura agressiva que destruiu a sua mente e desestruturou a sua família.
sem dizer que perdeu o trono. Perdeu o trono. Porque ele deixou seu coração secar. Note que ele cresceu. Mas quando ele parou de crescer, ele começou a apodrecer. Como eu disse, ele teve um começo de reino brilhante. Parabéns, Saul. Mas no momento que ele parou de crescer, ele começou a apodrecer. Quando o crente não cresce na igreja, ele apodrece. Lembra que Davi precisava ir para ele, tocar e cantar para acalmá-lo. E a Bíblia fala que quando Davi cantava e tocava a harpa, aquilo acalmava e afugentava os espíritos impuros. Por quê? Ele começou a apodrecer. Quando algo apodrece, exala um cheiro terrível. Aquilo atrai o quê? Atrai urubu, atrai rato, atrai inseto, atrai tudo que não presta. O caso aqui de Saul. Ele passou então a perseguir Davi simplesmente por orgulho. A perseguir o seu genro, Davi, era o seu genro, casou com sua filha. Veja o que ele fez com a própria família. Ele amaldiçoou seu filho, Jonatas. Olha o que está fazendo com a sua família. Olha o que o declínio espiritual fez em sua família. O que fez na mente dele, na vida dele, o que fez na vida da sua família. Trouxe ruína espiritual para toda a nação de Israel. Apodreceu. E tudo debaixo dele apodreceu junto. Não pense você que será diferente com nós. Que nós poderemos apodrecer e ficar tudo cheiroso. Não vai ficar cheiroso. Não vai ficar cheiroso. No começo é invisível. No começo é imperceptível para os outros. Mas mais cedo ou mais tarde vai feder. Vai cheirar mal. Vai chamar o urubu, vai chamar o rato, vai chamar tudo que não presta. E vai afetar a você, a mim, a nossa família, a nossa igreja e a nossa vida. Os afetados pela contaminação é o próprio indivíduo. E que o surgimento da amargura gera um cinismo espiritual. Cinismo. Não acredita em mais nada. Não quer saber de mais nada. Passa a ser o dono da verdade. Esse cinismo impede o indivíduo de enxergar a sua real situação ruinosa. A pessoa não percebe que está dançando na beira do abismo. Achando que está no meio do campo. Está ali, ó. Qualquer deslize, qualquer tropeço, a pessoa não percebe isso. Saúl. A família é afetada. O lar é contaminado com aquele espírito cínico, murmurador. Chega em casa, aí vai dissecar o pastor, o irmão fulano, o irmão cicrano, porque... E os filhos ouvindo. Vou contar um segredo para vocês. É impressionante o que a gente pode deduzir do que as crianças falam no culto infantil. Por quê? Eles estão na sua casa, estão ouvindo as brigas, as confusões, os pratos quebrados, a mobília quebrada. Estou exagerando. Eu vou tirar meu filho do culto infantil. Não faça isso. Sabe o que você faz? Conserte o coração. Conserte o coração. Eu vou tirar meu filho do culto infantil. Pega o tapete e joga sujeira embaixo. Joia, perfeito. Varra o chão.
Mantenha a casa limpa, não fica jogando coisa para o tapete, não. Mas contamina, a secura espiritual contamina a família. Contamina o indivíduo, contamina a família. Ao invés de ser uma bênção, de ser um líder, isso pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser um irmão. Em vez de ser uma bênção para o lar, acaba afastando com cinismo, com a murmuração, com a amargura, afastando os demais, desencorajando. Por quê? Porque está apodrecendo. Não está crescendo? Está apodrecendo. Não está subindo? Está descendo. Uma coisa ou outra. Não tem meio termo. Não tem neutralidade. Não, pastor, eu vou só ficar aqui. Fica só aqui entre um e outro. Não tem entre um e outro. Você está subindo muito ou pouco, descendo muito ou pouco, mas é um ou outro. Isso não é crescendo, é apodrecendo. Na igreja, a vara seca torna-se uma raiz, uma fonte de amargura. A vara seca procura aliados para validar o seu ressentimento. Ele vai sondar e ver se existem outras varas secas que vão dizer, realmente você tem razão, o pastor não presta mesmo. Ou o irmão fulano acha que não sei o quê. E a irmã sai em busca. E se não encontra, tenta recrutar. Tenta envenenar, contaminar. Tu ouviu o que o pastor falou? Você viu o que o fulano disse? Você sabe o que é isso? É cuspindo, regurgitando amargura e ressentimento. Para ver se ressoa com alguém ou se recruta alguém. Gente, cuidado. Porque essa igreja não é minha e não é sua. Essa igreja é do Senhor Jesus e Ele vai edificar. E se precisar, Ele vai cortar a vara, jogar fora, recolher e jogar no fogo. Não sou eu que estou dizendo isso. Jesus falou isso. Ou está crescendo, ou está apodrecendo. Qual que vai ser? O corpo é de Cristo. Para tratar essa infecção, e é uma infecção, nós precisamos identificar as causas. Abra comigo para 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4 e o versículo 10. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Nenhum crente seca por culpa da videira. Nenhum crente seca por culpa de Cristo. Nenhum crente se afasta, esfria, se amargura por causa de Cristo. Não. Seca sim por escolhas e decisões deliberadas. Não foi o que foi que eu fiz? Não. É uma escolha ciente, deliberada. Eu vou ou eu não vou fazer. Está errado fazer, mas eu vou fazer. Está errado não fazer, mas eu não vou fazer. São escolhas, não foi por distração, não, foi proposital. Proposital. E também por o que podemos chamar de pecados de estimação. É aquele pecado que a gente alimenta, a gente cuida, a gente faz carinho nele, a gente protege. Tratar, extirpar, jamais. É de estimação. Eu tenho ele, pastor, há muito tempo. Nós somos grandes amigos, nos damos muito bem. Eu deixo ele em paz, ele me deixa em paz, e a vida segue. Segue, até começar a feder, porque apodreceu. A Bíblia nos avisa contra o engano do pecado. O pecado é enganoso, assim como o diabo é enganoso. Você pensa que você está enganando o pecado? Você vai enganar o diabo? Já está enganado. Já está enganado.
O crente que acha que pode consolidar o pecado e o caminhar com Cristo, o crente que acha que pode andar com um pé na igreja, um pé no mundo, que pode fazer conviver com Cristo e Mamon, está enganado. Esse daí já está no papo, já está derrotado, já caiu na rede, já mordeu o anzol. Não só mordeu, engoliu. O anzol não está aqui na boca, já está aqui, ó. Está no bucho já engoliu, está aqui embaixo. Não. Nossas escolhas deliberadas, nossos pecados de estimação, é o que barra e impede a ação do Espírito Santo em nossa vida. O exemplo de Demas aqui. Gente, Demas trabalhou ao lado do grande apóstolo Paulo. Ele viu milagres, ele viu maravilhas, ele viu a igreja crescer, ele viu Paulo passar por situações humanamente impossíveis, ele viu tudo isso, foi testemunho, participou, foi obreiro, parceiro de Paulo. Frutos incríveis. Contudo, o seu ramo secou, apodreceu, porque no seu coração ele abrigava uma obstrução secreta e fatal, que era o amor pelas coisas deste mundo. Nós lemos aqui no versículo 10, amando o presente século. Essa palavra século, que foi traduzida como século, não tem uma conotação cronológica de 100 anos. Quer dizer, este mundo. Século quer dizer o mundo atual, os tempos de hoje, o que estamos vivendo é o que significa essa palavra século. O que poderíamos dizer é o seguinte, amando o mundo, o presente século, é dizer, amando o mundo. Demas abrigava uma fascinação pelo mundo, e apesar de ter feito tudo o que fez, andado por onde andou, com quem andou, ele desamparou, abandonou e deixou Paulo para trás. Por quê? Porque ele tinha um amor pelo mundo. Mas o que quer dizer isso, amor pelo mundo? É que ser igual ao mundo, fazer as coisas igual ao mundo, pensar igual ao mundo, é tudo igual ao mundo. Eu quero ser igual ao mundo. Eu não quero saber de Deus, não quero saber de ministério, não quero saber de fazer o que Deus quer. Eu quero saber do mundo, este presente século. Eu quero fazer as coisas deste presente século. Estava lá escondidinho, mas no fundo, embaixo disso tudo, havia uma semente, havia essa amargura que estava só ali, ó. Se você tem uma área onde havia vegetação, e você pavimenta aquela área, se você não tomar muito cuidado para extirpar todas as sementes, todas as raízes, o ideal é você colocar uma lona plástica, colocar material em cima. Muito cuidado, por quê? Porque se ficar uma semente, uma raiz, mais cedo ou mais tarde aquela raiz vai crescer, vai subir, vai quebrar o concreto, vai rachar o concreto, o cimento, a areia, a brita, o ferro, e vai o quê? Brotar. Foi o que houve com Demas. Ele foi uma bênção para Paulo, foi para o ministério, viu coisas maravilhosas, fez coisas que ninguém aqui vai ver ou fazer. Ele fez e ele viu. No entanto, desamparou, porque amou este mundo. Se nós não extirparmos e cuidarmos de tirar esse fascínio, essa obsessão pelas coisas do mundo, aquilo é uma raiz, aquilo vai crescer, aquilo vai brotar, aquilo vai contaminar, vai gerar uma amargura no seu coração e vai estragar. Vai estragar. Vai impedir você de crescer e vai apodrecer você de dentro para fora. O que barra a ação do Espírito Santo na videira, no crente, é esse amor ao presente século. É uma tentativa impossível de conciliar a comunhão com Cristo e amizade com os valores, os prazeres e as ambições deste mundo. Gente, se eu fosse ligar para as ambições, os alvos, as metas deste mundo, eu não estava aqui hoje. Eu não estava aqui hoje. E eu digo para você uma coisa,
Eu não quero estar em nenhum outro lugar fazendo nenhuma outra coisa do que eu estou fazendo aqui agora, eu nos últimos 20 anos. Eu não tenho vontade, desejo nenhum. Zero. Esse contentamento vem de fazer a vontade de Deus. Talvez a vontade de Deus não é você ser um pastor, ser um pregador. Eu não sei o que é diferente para cada um, mas uma coisa eu sei. Quando você obedece, se submete e você cresce, você não apodrece. Você cresce, e você cresce, e você cresce, a imagem de Cristo, que é o nosso alvo. Deus quer que nós cresçamos a imagem de Cristo. Mas nós estamos constantemente lutando, relutando, resistindo, porque temos nosso pecado de estimação, temos as nossas vontades e um fascínio doentio pelo mundo. Ou cresce, ou apodrece. Pecados não confessados, pecados não assumidos, pecados justificados. Isso obstrui a ação do Espírito Santo. Isso entristece o Espírito Santo. E a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Nós o extinguimos. E a Bíblia fala, não extinguais o Espírito Santo. Mas quando nós justificamos e guardamos nossos pecados de estimação, não assumimos, não confessamos, não temos intenção nenhuma de deixá-los, você para de crescer. E o dia que você para de crescer, você começa a apodrecer. Veja a seriedade do pecado. Isso é um pecadinho, pastor. Pecadinho, pastor, coisa nenhuma. Apodrecimento vem e contamina muitos. O orgulho pessoal, e talvez o pior de todos, o orgulho teológico. Pastor, o que é orgulho teológico? Bom, orgulho pessoal é você se recusar, reconhecer e confessar os pecados. Veja bem, não é confessar para mim não, tá? Eu não quero saber dos seus pecados. Eu não quero. Confessar ele. É Deus. Tá? Eu não quero. Pastor, eu quero confessar os pecados para mim. Não. Fala com o irmão Vitor ali, ele é o diretor do confessionário batista metropolitano. Tá? Eu não quero saber. Às vezes ajuda eu saber para adotar um plano de ação. Tá? Mas fora isso... Agora, esse orgulho teológico é quando a pessoa confunde acúmulo de conhecimento bíblico com sabedoria, ou santidade, ou crescimento. É quando a pessoa sabe responder, mas é só. A pessoa desenvolveu o dom, a habilidade de responder aquilo que ele sabe que a outra pessoa quer ouvir. Perigosíssimo. Porque todo mundo vai achar algo que você não é. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu conheci uma pessoa, muito tempo, não é ninguém aqui da igreja, tá? Era uma mulher, isso faz mais de 30 anos atrás. Ela era amiga da irmã Simone, acho que o problema era esse, mas enfim. E ela havia observado a irmã Simone levar várias pessoas a Cristo. Só que a gente não tinha nossas dúvidas em relação à salvação dela, simplesmente porque ela não havia estado em algum lugar, não havia sido confrontada com o Evangelho. Mas o problema foi que ela aprendeu a responder. Ela aprendeu a dar as respostas certas. Ela aprendeu intelectualmente o que uma pessoa salva diria. Você tem certeza que vai para o céu? Tenho. Por quê? Não, porque Jesus Cristo morreu por mim, meus pecados. Mas ela estava só regurgitando, papagaiando o que ela ouvia. Sabe o que é isso? Orgulho intelectual. O judeu e o muçulmano, eles têm uma posição muito prestigiosa para a pessoa que decora
o Velho Testamento para o judeu e o Alcorão para o muçulmano. Decora. Só decora. Repete. Entende, aprecia, está aqui, não, mas está aqui. Pronto. Isso é orgulho intelectual. Alguém pode vir para a igreja. Outro exemplo aqui. A Michelle sabe que eu estou falando. É um pastor americano. Ele começou a vida nascendo numa cristã, frequentou igrejas boas, igrejas e uma escola cristã. Foi para o seminário, se formou, casou. Foi empregado como pastor de jovens durante vários anos. Até que um dia, pregação, o pastor fez o apelo para a salvação, e ele foi para frente. O pastor falou, sim, eu preciso ser salvo. Como é que é? Eu não sou salvo. Ele disse, ele falou para mim, eu me enganei. E enganei os outros, porque eu sabia o que dizer. Eu sabia o que falar para as pessoas acharem que eu era salvo. Mas eu não era salvo. E no fundo eu sabia que eu era salvo. Mas aquele dia Deus trouxe convicção para ele. Ele foi salvo ali. Foi para seminário, foi contratado por uma igreja. Perdido. Pouco tempo depois ele saiu do ministério. Eu não sei os detalhes do porquê. Ele entrou para o exército americano, se tornou um daqueles soldados de elite, os Rangers. Agora ele sabe o que eu estou falando. Não vou dizer o nome dele porque não vem ao caso, mas... E ele teve um acidente, ele saltou de paraquedas e o paraquedas não abriu. Alguém já fez isso antes? Tá mentindo, tá? Pois é. Ele não abriu totalmente, tá? Não é que ele não abriu totalmente, então a queda foi muito mais brusca. Desde o acidente ele é aleijado, só anda com fechamos isso aqui, com muletas, tá? Mas sobreviveu. Eu conheci ele quando ele foi para a Inglaterra, pregar uma conferência lá. Conheci ele, a família dele. Aí pouco tempo depois, nós fomos morar nos Estados Unidos, nós visitamos ele várias vezes. Fomos até para o acampamento de verão lá que tinha e passamos várias noites lá. Mas veja só, alguém que ele tinha um orgulho intelectual. Eu sou um seminarista formado, eu sou um pastor de jovens. E perdido. Até que eu imagino, Deus pegou o coração dele e falou assim, ó, vamos acordar e cheirar o café. Vamos acordar, vamos resolver isso uma vez por todas. Ele teve a humildade de subir e voltar, chegar aqui e falar, pastor, tem que ser salvo. Que bênção, mas antes disso, está demitido. Não foi assim. Pois é, orgulho. Isso gera crentes soberbos e estéreis, como a vara seca que não produz nada. Tais pessoas, situações, a gente lê em Mateus 5:13. No nosso texto, Jesus falou que eles são retirados, descartados como lixo e queimados. Jesus falou algo muito parecido em Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É a mesma coisa de ser cortado e jogado no fogo. Ali não está falando de inferno. Ali não está falando, o crente não dá fruto, Jesus corta ele e manda para o inferno. Não é isso que está falando. Ali não está falando sobre salvação, ali está falando sobre frutificar. Do mesmo jeito que aqui Jesus fala, você é o sal da terra. Se o sal não salga, o que você faz? Joga fora. A vara não dá fruto, o que você faz? Você corta e joga fora. Alguém aqui da terra, jardinagem, você corta um monte de vara, corta um monte de galho, um monte de folha, o que você faz? Você queima. Você acha que é novidade isso? Você queima. Ali, Jesus está falando o seguinte, quem não cresce, quem apodrece, vai ser descartado do serviço.
Por quê? Porque apodreceu. Se apodreceu, não serve mais. Atrofiou. Fedeu. Estragou. O que faz? Corta e queima. O sal, Jesus, esse sal não está salgando. Joga fora. Sabe que em países frios, na Europa, Estados Unidos, Canadá, no inverno eles têm caminhões enormes. Quando a previsão é que vai baixar de 0 a temperatura, esse monte de caminhão, centenas de caminhões, sai por tudo quanto é rua, estrada, fazendo o quê? Eles andam espalhando sal e areia. Para quê? Para quando a temperatura cair, não congelar. É literalmente jogado fora e ser pisado, ou no caso, dirigido, os carros passam por cima. Parecido. Então você acha que esse sal é aquele sal marinho de Mossoró, caro, refinado, aquele que faz... Você acha que é aquele sal? Não. Eles pegam o pior sal, misturam com areia. Aquele sal você não vai usar para mais nada. Você não vai colocar na comida. Você não vai colocar numa ferida. Você não vai usar ele para mais nada, a não ser pisar em cima ou dirigir os veículos por cima. Porque o sal não presta para mais nada. Só resta isso, jogar fora. Só resta para queimar. Corta a vara e queima. Não é inferno, não é perdição. É lixo. Ser jogado fora. Mas apesar de tudo isso, na sabedoria de Deus, nós temos Cristo, que possibilita o milagre do enxerto, da ressurreição espiritual. Demas, Paulo falou, me abandonou, me desamparou. Você sabia que ele voltou depois, mais tarde, a trabalhar com Paulo? E Paulo agradecia a Deus e falou, Demas, que bom que hoje ele me ajuda. Eu dependo muito dele. O que foi que houve? Demas, apesar de ter sido apodrecido, o milagre do enxerto, ele voltou. Você pode estar aqui agora dizendo, pastor, eu me sinto cortado, eu me sinto inútil, eu me sinto que eu não estou crescendo, eu me sinto que eu estou apodrecendo, eu não estou fazendo o que eu devo. Eu tenho boas notícias, Deus pode reenxertar. Todos nós somos enxertados. O Deus que enxerta é o que reenxerta, se deixarmos. Olhe comigo para o Salmo 51. Versículo 10. O rei Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Poderia falar muita coisa sobre esses versículos, mas eu vou manter o foco. Deus é poderoso para vivificar e reenxertar a vara, o ramo, o crente seco. Pode. Desde que haja um quebrantamento sincero, sem reservas, perante o pecado, a rebelião e a frieza espiritual. Mas se o caba chega lá, não, sabe o que é, Deus? É porque... Deixa pra lá. Mas sabe, deixa eu explicar. Deixa pra lá. Deus não está interessado em ouvir as nossas desculpas, as nossas justificativas. Ele quer ver um coração quebrantado dizendo, eu errei. A culpa é minha e só minha, eu errei. Eu fui rebelde, desobediente, orgulhoso. Tá? Coração quebrantado. Davi, no Salmo 51, após mais ou menos um ano seco, apodrecendo, depois do episódio com Batseba e Urias, aquele episódio sórdido, ele ficou um ano aproximadamente, encobrindo o seu pecado, justificando o seu pecado, apodrecendo.
O próprio Davi relata isso no Salmo 32, versículo 3. Quando eu guardei silêncio, quer dizer isso, eu encobertava o meu pecado. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Quando você começa a apodrecer, aquilo vai te afetar fisicamente também. Espiritualmente, mas fisicamente. Isso não quer dizer que alguém está com uma dor aqui, já sei o que é. Pecado. Não estou dizendo isso. Mas no caso de Davi, foi isso. Ele está dizendo aqui. Eu não estou julgando Davi. Eu estou lendo o que ele escreveu. Ele falou, eu guardei o meu pecado, eu guardei o meu silêncio, eu não confessei, eu me enraizei na minha rebeldia, os meus ossos envelheceram, eu bramava, ele sofria. Por quê? Porque guardou silêncio. Continuando. O crente seco que não trata do problema, que bota sujeira embaixo do tapete, deixa pra lá, a vida segue, depois eu me arranjo, depois a gente vê, Deus entende, vá fazendo isso, vá. Mas cedo ou mais tarde a conta chega, e chega pesada, e vai doer. Davi falou, meu bramido em todo dia, você vai bramar, você vai uivar, você vai sofrer quando a conta chega. Mas aqui, Davi, ele não culpou circunstâncias. Ele não tentou justificar. Ele confessou o seu pecado. Não foi aquela confissão, Deus, desculpa aí porque eu pequei, viu? E é assim. Especifique. Não para mim, para Deus. Especifique. Mas o mais importante é que ele clamou a Deus por um transplante de coração espiritual. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por quê? Porque ele sabia que o coração dele não estava puro. O Deus, cria em mim um coração puro. Renove em mim o espírito reto. Por quê? Porque ele sabia que ele não estava sendo reto. Quando isso acontece, Deus pode nos reenxertar. Mas nunca vamos contar com reenxerto. Já sei, eu vou me secar, depois eu volto, depois eu... Não faça isso. Porque você não sabe se Deus vai lhe enxertar. Porque você vai ter que ter o arrependimento que só vem através do Espírito Santo. O caminho de volta, o caminho do reenxerto, é quebrantamento e confissão. Romper o silêncio do orgulho, confessando os pecados, nominalmente para Deus. E, se necessário, e aqueles que foram contaminados. Ei, pastor, coisa chata. Então não contamine. Simples, não contamine. Arrependimento, abandonando murmuração, cinismo, servindo em humildade, sem ter uma agenda secreta, sem ter um motivo obscuro. Alguma coisa que você está querendo, e seja lá o que for, aí você vai... Não faça isso. E suplicar a Deus que purifique, renove, coração de pedra e plante coração de carne. Renove o espírito reto e ensinável. Resumindo. Eu ouvi isso, viu? Eu ouvi. Em João 15, nós temos um indiciamento. O indiciamento definitivo e seríssimo. A vara, o crente que não floresce, que não cresce, seca. E se seca, apodrece.
Para a tristeza do irmão Vitor, lá na Grota Pastoral, lembra aquele pé de jambre, frondoso, cheio de jambre, seco, secou. Secou. Ele não tem uma folha. Secou. Está começando a apodrecer. Mais cedo ou mais tarde vai cair. O tronco não vai sustentar, porque secou. O tronco vai começar a apodrecer. Você está recebendo a nutrição, a umidade do solo. Secou, já secou. A próxima etapa é apodrecimento. E quando começar a apodrecer, vai tombar. Não vai precisar ninguém levar machado, ninguém fazer nada. Ele vai tombar sozinho. O crente que seca, apodrece e cai sozinho. Não, a culpa foi de você. Não, porque o pastor deveria. Ah, o pastor deveria. Não, porque meu pai, minha mãe, o meu vizinho, todo mundo deveria. Cai sozinho. Culpando todo mundo, mas cai sozinho. Ninguém derrubou, ninguém fez tropeçar, ninguém armou nada. Cai sozinho. Por quê? Porque apodreceu. Por que apodreceu? Porque não cresceu. Enquanto ele crescia, é uma pena, passou uns 5 anos crescendo. Secou. Eu não sei exatamente por que secou, qual foi o pecado que um pé de jambre pode cometer para secar daquele jeito, mas secou. Ele seca e é lançado fora, é recolhido e é queimado como faz com lixo. A igreja local, a Igreja Batista Metropolitana não é um clube social de convivência neutra. Não é. Você não vai entrar aqui e sair daqui e ser a mesma pessoa. Ou você vai crescer, ou você vai apodrecer. De início, imperceptível e silenciosamente, mas está acontecendo. Mas logo, logo, começa a apodrecer. Sem obediência não há crescimento e assim uma aceleração para a sequidão e o inevitável apodrecimento. Vai afetar o indivíduo, a sua família, a sua igreja, tudo. Clame, busque a Deus para restaurar as nossas vidas, para que possamos florescer e crescer, porque a alternativa é apodrecer e cair.